Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram abrir um inquérito administrativo para investigar Bolsonaro por suposta prática de abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social, corrupção, fraude e propaganda eleitoral antecipada, em razão de sua live da última quinta-feira, onde criticou o sistema eletrônico de votação e defendeu o voto impresso auditável e a apuração pública do voto. A proposta partiu do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, e foi submetida ao plenário da Corte pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ou Boca de Veludo para os mais íntimos. Segundo Barroso, Bolsonaro está atacando a democracia ao ameaçar a realização das eleições e ao conspurcar o debate público com ódio, desinformação, mentiras e teorias conspiratórias. Por unanimidade, os ministros do TSE também aprovaram um pedido a ser dirigido ao STF para que Bolsonaro seja investigado dentro do inquérito das fake news, supervisionado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, antes de qualquer coisa, precisamos entender que a Constituição Federal não dá ao Poder Judiciário a atribuição para instaurar nem conduzir inquéritos. O Judiciário pode, quanto muito, autorizar investigações solicitadas aí pela polícia ou pelo Ministério Público, mas não pode jamais tomar a iniciativa de instaurar o inquérito. Isso significa que os juízes do TSE não poderiam abrir um inquérito administrativo para investigar Bolsonaro e muito menos Barroso poderia incluir Bolsonaro no inquérito das fake news. Inquérito esse que é uma aberração jurídica duplamente inconstitucional. Primeiro porque, como falei, o judiciário não pode abrir inquérito. Quem faz isso é o MP ou a PF. E segundo porque inquérito só pode ser instaurado para investigar um crime. E não existe no nosso Código Penal o crime de fake news. Ou seja, deixaram um criminoso condenado em 3 instâncias elegível e agora querem deixar o presidente inelegível apenas porque este está defendendo um processo eleitoral mais transparente. A verdade é que Bolsonaro não precisaria apresentar nenhum tipo de indício ou prova da maracutaia que ocorre no nosso sistema eleitoral. Basta analisar tudo o que está acontecendo à nossa volta. A Suprema Corte, que por 13 anos foi completamente aparelhada pelo PT, tirou o Lula da cadeia, anulando a prisão em segunda instância não transitada em julgada. Depois livrou suas condenações para que se tornasse elegível. Diante da possibilidade de um pleito transparente, que daria uma reeleição acachapante para Bolsonaro, Barroso e Alexandre de Moraes atropelam suas atribuições constitucionais e passam a fazer articulação política para enterrar a PEC do voto impresso no Congresso. E agora, depois da live histórica do presidente e das manifestações gigantescas em todo o país, cientes que a pressão das ruas recaiu sobre os deputados que devem votar sim para o voto impresso auditável, os urubus colocam seus nomes na berlinda em uma tentativa desesperada de deixar Bolsonaro inelegível. O que é isso senão a prova cabal que está tudo devidamente preparado para trazer o criminoso de 9 dedos de volta ao poder através de uma fraude eleitoral? Só que você percebe que enquanto o STF invade a competência de outros poderes e abre inquéritos inconstitucionais, Bolsonaro continua afirmando que ele não vai agir fora das 4 linhas da Constituição e que sem voto impresso não haverá eleição? Eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Vamos entender uma coisa. Mesmo que a PEC do voto impresso auditável passe no Congresso, não seria surpresa para ninguém se o STF ainda assim tirasse da cartola um meio de suprimir a medida para as próximas eleições. E caso a PEC não passe no Congresso, é claro que será em decorrência da articulação que Barroso e Alexandre de Moraes fizeram com os líderes partidários. Articulação essa que é completamente inconstitucional, visto que não cabe ao Judiciário interferir em decisões do Legislativo.
Ou seja, é só através de manobras ilegais e inconstitucionais que ano que vem poderemos permanecer com esse sistema eleitoral que não é confiável. Então Bolsonaro faz duas afirmações que a princípio parecem paradoxais. 1. Sem voto impresso não teremos eleições. E 2. Eu vou agir dentro das 4 linhas da Constituição. Bom, diante dessas duas afirmações, vamos tentar fazer uma análise um pouco mais profunda do que está acontecendo e do que pode acontecer. Os 3 poderes da República precisam atuar dentro de limites para que um não adquira superpoderes suprimindo os demais. É por isso que existem os freios e contrapesos constitucionais encarregados de manter a harmonia entre os poderes. Por exemplo, tanto o judiciário como o legislativo possuem mecanismos constitucionais para excluir membros dos demais poderes. Ou seja, como não somos uma monarquia, onde o rei atua como poder moderador, se faz necessário conceder aos poderes mecanismos de moderação. O impeachment é um mecanismo de moderação do poder legislativo contra o executivo e judiciário. Como sabemos, a Câmara dos Deputados, pode colocar em pauta um pedido de impedimento do presidente da República. E o Senado Federal pode colocar em pauta um pedido de impedimento de algum ministro do STF. Já o STF pode se valer da cassação de mandato ou de uma ação penal, óbvio que seguindo aí o devido processo legal. Isso como métodos de moderação do poder judiciário contra o executivo e o legislativo. Por exemplo, se ficasse provado que de fato Bolsonaro cometeu algum crime, o Supremo poderia cassar legalmente seu mandato. Entendido até aqui? Então agora eu te pergunto, qual é o método de moderação que pode ser usado pelo poder executivo quando este for vilipendiado por algum dos outros poderes? É aí que entra o tão discutido texto do artigo 142 da nossa Constituição, onde as Forças Armadas poderiam atender a um chamado do presidente e assim servir de poder moderador, restabelecendo a harmonia e a independência entre os poderes. Ano passado, essa discussão ganhou repercussão por conta aí de uma entrevista em que Augusto Aras afirmou que as Forças Armadas, com base no artigo 142, podem intervir quando houver a interferência de um poder sobre o outro. Ives Gandra é considerado aí o maior jurista vivo da atualidade. Foi um dos advogados que ajudou a formular a Constituição Federal de 88. E ele afirma que um poder moderador é fundamental para impedir os desajustes do Estado ou das instituições, exatamente como define a semântica do nome moderação, que é manter o equilíbrio. Os poderes da República são independentes, contudo entrelaçados, gerenciando funções específicas onde um deve vigiar o outro, mas sempre respeitando os seus limites. Sendo assim, um poder precisa se valer de algum dispositivo que restabeleça a ordem quando outro poder ultrapassar os limites e interferir em funções que não lhe competem. Os legisladores constituintes, no qual Ives Gandra participou, previram essa possibilidade de determinada instituição abandonar aí a sua legítima competência e subjugar outra, onde se faz necessário entrar em cena um poder moderador, para devolver à instituição sua verdadeira função e restabelecer a ordem. Para Gandra, o exército é o verdadeiro poder máximo da nação, visto que é um poder bélico e militar. No entanto, não assume o comando do país justamente em respeito à democracia e à vontade popular. Dessa forma, o exército deve ser direcionado como poder moderador quando for necessário trazer o equilíbrio, caso alguma das instituições vá contra as suas atribuições definidas, promovendo aí um cenário de caos no país. Nesse caso, a intervenção militar não poderia mais ser entendida como o estabelecimento de uma ditadura ou uma ruptura do nosso Estado democrático de direito. Muito pelo contrário, as Forças Armadas garantiriam o cumprimento da Constituição e trariam de volta a harmonia e a independência entre os 3 poderes. A intervenção militar, como poder moderador, restabelece a lei
e a ordem e devolve às instituições suas devidas funções conforme descritas na nossa Carta Magna. E é exatamente por isso que Bolsonaro afirma que sem voto impresso não haverá eleições e ainda assim agirá dentro das 4 linhas da Constituição. Não foi à toa que Bolsonaro trocou o alto comando dos militares. Veja aí os recentes pronunciamentos dos clubes militares acenando positivamente para ações necessárias no caso de uma possível ruptura. No fim de junho, o general Luiz Carlos Gomes Matos, presidente do Superior Tribunal Militar, deu uma entrevista à revista Veja, falando que não estão deixando o presidente governar, que a corda está sendo esticada e que as Forças Armadas estão prontas para defender a democracia. Aí eu te pergunto, quando na história desse país vimos um presidente do Superior Tribunal Militar dar uma entrevista? Se não tiver voto impresso auditável e o Lula ganhar as eleições através de uma nítida fraude eleitoral, é fato que o povo não vai aceitar. Teremos uma guerra civil e é dever das Forças Armadas evitar que isso aconteça. Acredito que o Supremo tem plena ciência de tudo que pode acontecer no país caso insista na insanidade de tornar Bolsonaro inelegível ou de impedir o voto impresso auditável. Tanto que, ao contrário de Barroso, Luiz Fux se posicionou de maneira mais conciliadora no que tange o equilíbrio dos poderes e ainda fez um gesto importante para o nosso lado, ao dizer que juízes não podem ter papel ativo na política. Bom, dito isso, quem acompanha o meu canal há mais tempo sabe aí que eu sempre fui contra o acionamento do artigo 142. No entanto, hoje, com toda essa torpeza do Poder Judiciário, estamos diante de um cenário que, segundo inúmeros juristas, torna completamente legítimo o acionamento das Forças Armadas como poder moderador. Só que, por outro lado, nós, cidadãos comuns, não temos a menor ideia como isso se daria na prática. Não sabemos como o Exército faria para coibir os desmandos do Supremo e não sabemos como fariam para os ministros recuarem e se limitarem às suas funções constitucionais. Não sabemos de nada. Sendo assim, temos que ter em mente que a partir do momento que o Exército está imbuído aí de um poder tão grande, tudo pode acontecer. Em 64, era para os generais estabelecerem um governo provisório e em pouco tempo convocar novas eleições. Porém, eles resolveram ficar 20 anos no poder. É por isso que eu ainda insisto no método ucraniano. Para mim, a intervenção popular continua sendo a melhor opção, pois a ação parte do povo e não do Estado, e as mudanças devem sempre nascer de um movimento estabelecido de baixo para cima, e não de cima para baixo. Mas enfim, a real é que nem as Forças Armadas e nem Bolsonaro querem chegar a um extremo aí que implique em um rompimento institucional completo. Senão, não faria o menor sentido Bolsonaro se aliar ao Centrão. E agora com as negociações aí dos repasses dos precatórios e a instituição dos valores de Bolsa Família e auxílio emergencial, mais a retomada econômica que já é plenamente visível, a popularidade de Bolsonaro só tende a aumentar. Sendo assim, chegando perto das eleições, não será um bom negócio para o Congresso se colocar como inimigo do presidente. É por isso que permaneço confiante. No mais, muitas águas vão rolar e esse mês promete fortes emoções. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e diante de toda essa perseguição aí que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo aí com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Agora, se você não gosta do Apoia-se, outra forma de você ajudar o canal, de promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento, é se tornando um membro da Brasil Paralelo.
E se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, além de ajudar na manutenção do meu canal, você terá um desconto de 10% em todos os planos. A partir de R$ 9,00, só R$ 9,00, você já poderá se tornar um membro da Brasil Paralelo e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários, com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!